Então, a gente vai começar hoje proctologia, dando segmento aí na nossa unidade de cirurgia, tá? Então, todas as patologias que aparecem dentro da proctologia na nossa prova, a gente vai dar uma olhadinha e ver como é que a gente resolve elas. Também é um subtema muito fácil aí da gente resolver na nossa prova do INEP, tá? Então, a primeira doença que a gente vai ver dentro de proctologia é a doença hemorroidária, né? Que são as hemorroidas. E a primeira coisa que a gente tem que dominar, que é o que aparece na nossa prova, é diferenciar, eu tenho certeza que todos vocês já têm essa informação, é diferenciar hemorroidas externas de hemorroidas internas, tá? E com maior atenção, 90% das vezes, cai a classificação de hemorroidas internas, ou seja, aquelas que estão acima da linha pectínea ou linha dentada, também conhecida como linha dentada, tá? Então, aquelas que estão acima dessa linha aqui são conhecidas como hemorroidas internas, e aquelas que estão abaixo dessa linha aqui são as hemorroidas externas. Outra informação importante que a gente tem que saber que o epitélio que cobre as hemorroidas internas, que estão acima dessa linha aqui, é um epitélio diferente do epitélio que recobre as hemorroidas externas. Nas hemorroidas externas, tá, a gente tem um epitélio escamoso, tá? E uma inervação somática também. Então, ou seja, quando o paciente tem uma hemorroida externa, normalmente ele cursa com dor, tá? A qualquer movimentação, tá? Por quê? Porque a inervação aqui é uma inervação somática. Já, já as hemorroidas internas, a hemorroida interna, ela tem uma inervação visceral, tá, pessoal? Tem uma inervação visceral, ou seja, o paciente não costuma cursar com muita dor aqui quando a gente tem uma hemorroida interna. Por que eu digo isso para vocês? Não porque cai em prova, tá? Mas porque dentro da questão, o examinador vai colocar para vocês se o paciente está cursando com dor ou não, um incômodo, tá? Então, vocês já conseguem ter uma noção para diferenciar as duas. Repetindo, a gente precisa dominar a hemorroida interna, porque é essa que aparece na nossa prova, é essa daqui, tá? Essa aqui existe uma classificação que a gente vai ver a seguir, tá? E os examinadores adoram perguntar a classificação, porque de acordo com a classificação é o tratamento que a gente vai fazer. E qual que é essa classificação da hemorroidas internas? Eu tenho certeza que todos vocês já estudaram isso aqui, já tiveram contato com isso aqui. São esses graus aqui, ó, tá? Então, a gente tem a hemorroida interna entre o grau 1 e o grau 4, tá? O grau 1 é aquela que a hemorroida não se prolapsa, tá? Ela fica aqui, ela incomoda, mas ela não tem prolapso, tá? O sintoma eventualmente pode ser só um sangramento, tá? Ou quando o paciente vai no banheiro, ele observa sangue no vaso sanitário, tá? Sangue no vaso sanitário. Já a 2, aquela que se prolapsa, ou seja, ela se prolapsa aqui, mas ela retorna sozinha, tá? Sem nenhum procedimento, sem nenhuma manobra. A 3 é aquela que o próprio paciente, com manobra digital, ele consegue reduzir. E a 4 é aquela que sai e ela não consegue ser reduzida. Por que é importante a gente saber isso aqui? Porque, de acordo com esse grau aqui, vai ser o nosso tratamento, tá? Vai ser o nosso tratamento, e é assim que vai aparecer na prova, tá? É assim que vai aparecer na prova, tá ok? Então, o grau um, aquela que tem o sangue ali, a gente tem um incômodo, mas ela não se prolapsa. A gente só vai orientar
orientações dietéticas, tá? Então, consumo de fibras, evitar, pelo menos no período que o paciente está com essa hemorroida aqui, evitar usar o próprio papel higiênico, tá? Orientar o paciente a tomar, a evitar o papel higiênico, tá? No grau 2, a gente pode lançar a mão de um procedimento que se chama ligadura elástica, que a gente faz no próprio consultório. Eu digo, o especialista, né? Ele faz no próprio consultório. Agora, se a gente tiver grau 3 igual a 4, a gente, além das orientações dietéticas, a gente precisa de um tratamento cirúrgico, tá? Então, vocês vão perceber, tá? Eu creio que eu trouxe algumas questões relacionadas a isso. Vocês vão perceber que o examinador ele vai falar em algum momento do enunciado alguma informação que você vai identificar em qual grau que ele está. Aí você vai ter que achar nas alternativas o grau que encaixa nas orientações aqui, tá? É assim que a gente vai resolver as questões de hemorroida e é assim que 95% das vezes cai na nossa prova, tá? Aqui eu coloquei mais uma tabela para vocês, então, identificarem aqui depois, na hora de revisarem, né? O grau 1, o que a gente faz, tá? Em alguns casos a gente pode fazer ligadura elástica, mas não se atentem a isso, não é assim que cai na prova. Grau 2, grau 3 e o grau 4, tá? Então, a gente já tem uma questão aqui de 2023. Paciente de 34 anos apresenta-se no consultório médico com queixa de constipação intestinal crônica, sangramento há um mês, sem outras queixas ou antecedentes pessoais ou familiares. Então, só tem constipação e hematoquesia. Ao exame proctológico, foram diagnosticadas hemorroidas grau 2. Aqui ele já deu grau para nós, grau 2, ou seja, aquela que se prolapsa e volta automaticamente. É correto afirmar que a medida a ser implementada imediatamente após esse paciente deve ser, Dr. Mário? Bom dia. Bom dia. Orientações dietéticas com aumento da ingestão de fibras. Então, exatamente assim que cai, pessoal. Tá? Exatamente assim que cai. A gente identificar o grau, né? Nessa questão de residência desse ano, o examinador já te deu o grau para vocês, mas provavelmente se cair no Revalidas, vão colocar bem assim: o paciente está com prolapso, tá? De hemorroida, o varicoso, eles podem usar outro termo, com redução espontânea. Ele vai colocar esse texto aqui, ó, tá? Se ele não colocar o grau. E vocês, identificando aquela informação que eu passei, vão marcar a resposta correta, orientações dietéticas com aumento da ingestão de fibras, de acordo com o que a gente viu aqui, ó, tá? É assim que vai aparecer para vocês na prova, é assim que vocês vão acertar a questão, tá bom? Não tem segredo, questão de hemorroida. Se atentem para as orientações dietéticas, pessoal, tá? Às vezes o médico ele pode colocar outras coisas lá que deixam vocês em dúvida, mas aqui orientações dietéticas entra até os cuidados com aumento na ingestão de fibras, como os cuidados de higiene pessoal, eventualmente pode colocar banho de assento em uma das alternativas, tudo isso entra em orientações não farmacológicas aqui, orientações dietéticas, tá? Ele pode colocar outras coisas que o paciente pode fazer, tá? Então, se atentem a isso. Quando ele entrar em algum tipo de tratamento, tá? Qualquer tipo de tratamento, provavelmente não vai ser entre o grau 1 e o grau 2. Hein? Qualquer tipo de tratamento cirúrgico, a gente vai ter uma grau 3 ou grau 4. Vamos lá, vamos deixar vocês um pouco mais ativo, menos passivo. Doutora Marwa, se estiver com o microfone, lê para nós a questão. Universidade Estadual Unesp São Paulo. Tá dando para escutar? Sim.
Mulher de 32 anos queixa-se de presença de sangue vivo no papel higiênico após a evacuação, acompanhada por dor anal há 2 semanas. Exame proctológico, botão hemorroidário em parede lateral esquerda, com origem acima da linha pectínea, prolapsado pelo canal anal, não sendo possível redução manual. O diagnóstico da hemorroida e a melhor conduta são... Eu continuo, né? Pessoal, só um minutinho, doutora. Então, pessoal, aqui ele já nos falou todas as informações que a gente aprendeu antes, ó. Está acima da linha pectina, então a gente tem uma hemorroida interna e ele está Interna, isso. ele tá prolapsado pelo canal anal, não sendo possível a redução manual. Qual o grau que é esse aqui, doutora Marwa? Grau 4. Grau 4. Porque não está dando para reduzir. Perfeito, perfeito. Então, a gente não consegue redução a manual, é aquela que não prolapso que não pode ser reduzido, grau 4, tá? Então, no grau 4, o tratamento vai ser orientações dietéticas e tratamento cirúrgico. Ele não exigiu que a gente... não, ele exigiu sim que a gente soubesse, apesar que não tinha outra com grau 4 aqui. Então, a gente tem que responder interna grau 4, hemorroidectomia. Ok? Aqui. Ok, pessoal? Ok. Ok, doutor. Ok. É simples assim que vai cair as questões para vocês, tá? E assim que vocês vão responder. Mais um ponto garantido na nossa prova. Outra patologia dentro das proctologias que aparece na nossa prova é a fissura. Fissura que é uma úlcera, né? Uma úlcera no epitélio escamoso aqui, do canal anal. Então, ela é localizada entre a margem do canal anal e a linha pectínea, onde que a gente já aprendeu naquela figura anterior. Ela tem uma divisão de fissura anal aguda, aquela que surgiu há menos de 6 semanas, e aquela fissura anal crônica. Qual que é a diferença das duas? A fissura anal crônica, ela já tem uma pele, tá? Que é uma pele fibrosada, digamos assim, que se chama plicoma, tá? Plicoma sentinela. É essa pelinha aqui, ó. Tá? Então, essa é a diferença das duas, o tempo e os achados que a gente tem. Então, se aparecer uma foto desse jeito aqui, com essa pele aqui, ó, a gente está com uma provável fissura anal crônica com plicoma sentinela, tá ok? Qual que é o principal sintoma, tá? O principal sintoma que aparece no enunciado, tá? Coloquei aqui bem destacado para vocês. A dor durante e após a evacuação. A dor durante e após a evacuação. O paciente vai dizer para você, tá? Ele vai relatar que ele está observando sangue vermelho vivo no papel higiênico, tá? Então, normalmente, quando a gente tem uma fissura, o enunciado vai dizer, ó, o paciente está com dor na evacuação e relata sangue vermelho vivo no papel higiênico, tá? Então, atenção para isso aqui, tá? É assim a apresentação clínica que chega para nós. E o tratamento? Tratamento da aguda são sempre medidas higiênico-estéticas, como tudo na proctologia, e pomadas anestésicas, tá? Normalmente à base de lidocaína. Essa na aguda. Já na crônica, tá? A gente tem diversos tratamentos, tá? A gente tem, normalmente, o que mais aparece na prova são pomadas à base de bloqueadores do canal de cálcio, tá? Tópico, evidentemente tópico, tá? Que são aqueles que a gente... Aquela mesma classe de medicamento que a gente aprende lá na hipertensão, né? Aqui o tópico que sempre aparece na prova é a nifedipina, tá? Bloqueador de canal de cálcio. Existem terapias novas agora com toxina botulínica, tá? Até medidas cirúrgicas. Porém, o que mais costuma aparecer, tá? Pelo menos nos 2 últimos anos aí, foi a bloqueador de canal de cálcio como terapia mais prevalente, tá?
Então, como é que o paciente chega e como é que a gente trata? Abscesso. Esse aqui eu presto uma atenção total para vocês, que esse aparece muito no Revalida, tá? Esse tema aqui é o que eles mais adoram pedir, tá? Abscessos anorretais, tá? E o abscesso anorretal, pessoal, já adiantando para vocês, ele é diferente. Ele é diferente em toda medicina, toda vez que a gente tem um abscesso, a gente só drena ele se ele tiver ponto de flutuação, tá? A gente só drena o abscesso, tá? De forma geral na medicina, se ele tiver ponto de flutuação. Se ele não tiver ponto de flutuação, a gente não drena ele. É uma conduta expectante. Porém, aqui no abscesso anorretal é uma exceção. E é exatamente essa exceção que o INEP gosta de perguntar. O abscesso anorretal é o único abscesso dentro da medicina toda que, mesmo não tendo ponto de flutuação, a gente precisa drenar, tá? Então, eu peço atenção, se for cair na prova de vocês, vai cair exatamente isso, tá? Ele vai perguntar para vocês se vocês vão drenar ou não, vocês vão marcar que vão drenar, tá? Em qualquer circunstância, mesmo não tendo ponto de flutuação, tá bom? E como é que o paciente se apresenta com dor anal aguda, tá? Latejante. Eventualmente ele pode ter uma febre. E quando a gente vai fazer o exame proctológico, a gente observa uma área endurecida próxima à borda anal, tá? Existem vários tipos de abscesso, eu coloquei a figura aqui, mas não se preocupem com isso aqui, tá? De forma geral, eles só trazem para vocês na questão que é um abscesso anorretal, não traz a subclassificação, tá? Então, não se preocupe com isso aqui é mais coisa de especialista mesmo. E o tratamento, como eu adiantei para vocês, tá? É um tratamento de drenagem cirúrgica, tá? Mesmo, eu coloquei aqui para vocês, mesmo que não haja ponto de flutuação. Eventualmente, em alguns casos selecionados, tá? A gente pode usar antibiótico terapia. E o abscesso ele pode ocasionar algumas complicações graves, principalmente em pacientes imunocomprometidos, que é a temida síndrome de Fournier, né? Ou faceite necrotizante, assim que pode ser chamada também, faceite necrotizante. Está aqui, prova de 2023, tá? Então, é a prova desse ano mesmo. Doutora Lorena, lê para nós? Se puder, se não, uma outra pessoa. Uma outra pessoa, então, por gentileza. Um paciente. Pode ler. Um paciente com 40 anos, diabético e obeso, comparece ao ponto-socorro com evolução de 24 horas de dor em nádega direita e febre. O exame físico indica a nádega direita sem sinais de flogose, com dor à palpação perianal. Ao exame de toque retal, notam-se fezes e discreta elevação da mucosa, a cerca de 6 centímetros da margem anal. Nesse caso, devem ser prescritos ao paciente o uso de... Pessoal, não, só vamos entender aqui, tá? Então, pessoal, Tá. sem a gente ver aqui as alternativas, tá? Eu não sei se muitos de vocês acertaram essa questão, mas o que está falando para nós? Exatamente o que a gente viu aqui antes, tá? Um paciente com dor anal aguda e febre, tá? E com uma área endurecida próxima à borda anal. Exatamente o que a gente colocou nesse slide aqui, tá? É o que ele colocou aqui, ó. Dor aguda, tá? E febre, tá? Na palpação no exame proctológico tem uma elevação da mucosa, tá? Uma elevação da mucosa. Então, o que está dizendo para nós aqui? Você tem um abscesso anal, tá? Você tem um abscesso anal. E o que a gente faz no abscesso anal? Drenar.
drenagem cirúrgica, perdão, de acordo com, de adequado no momento do diagnóstico, tá? Independente de área de flutuação. Então, a gente só vai achar a resposta que é compatível com o nosso tratamento, tá? É simples assim, para a gente ganhar mais um ponto lá no dia da nossa prova. Então, pode continuar, doutora. Anti-inflamatório e realização de endoscopia. B, antibiótico e retorno em 7 dias para reavaliação. C, antibiótico e a realização de tratamento cirúrgico. D, anti-inflamatório e realização de banho de assento. No caso, a letra C, né? Antibiótico e realização de tratamento cirúrgico. Perfeito. Então, exatamente É o o que a único que gente... tem a parte... Exatamente, é o único que tem a drenagem, que é o mais importante. Exatamente, doutor, muito bem. A única que fala em drenagem, que a gente sempre vai lançar a mão num abscesso, pessoal, é a letra C, tá? Antibioterapia é individualizada de paciente para paciente, mas como a gente não tem dúvida em outra alternativa aqui... Antibiótico aí, professor, porque já ele é diabético, né? Obeso, ele está imunocomprometido também. Exatamente. Muito bem, doutor. Ele está imunocomprometido. Então, a gente sabe que um antibiótico imunocomprometido, a gente lança a mão de antibiótico, tá? Então, é simples assim, pessoal. É assim que a gente responde as questões, tá? De proctologia. As questões de proctologia são questões que vocês não podem perder ponto. Que são questões, da maioria das vezes, simples de resolver, tá? Tem, de novo, as palavras-chave aqui e são tratamentos específicos, tá? Então, aqui, ó, antibiótico e realização de tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico que ele quer dizer aqui é a drenagem, tá? A drenagem do abscesso, tá? Revalida 2022, um ano antes, ano passado. Quem que foi ler antes e... Pode ler agora essa. Homem de 45 anos, sem comorbidades, procurou o pronto-socorro por apresentar dor em região anal havia 5 dias, acompanhado por prostração e calafrios. No exame físico, encontrava-se em regular estado geral, consciente, contactuante, corado, hidratado, subfebril, temperatura de 37,5, com frequência cardíaca de 105, frequência respiratória de 20, pressão de 120/80, expensão da região perianal, evidenciou abaulamento à direita, sem ponto de flutuação, aumento de temperatura e vermelhidão, toque retal com dor, apalpação e quadrante posterior direito. Pessoal, olha só o que esse examinador fez aqui, tá? E para quem não tinha essa informação prévia, agora a gente já tem, tá? Sem ponto de flutuação. Ele colocou exatamente o que a gente comentou antes, tá? Para quê? Para algumas pessoas irem aonde? Irem em antibiótico terapia venosa, tá? Ou até mesmo termoterapia local, tá? Ele colocou isso aqui para derrubar alguns colegas nossos no dia da prova. Por quê? Porque Mas aí não tem critério não, né? De antibiótico-terapia. não tem critério e Não tem outra... critério. E outra, como de maneira geral dentro da medicina, a gente sempre só drena abscessos quando tem ponto de flutuação, ele colocou aqui que não tem ponto de flutuação para confundir, tá? Isso. Mas como eu disse para vocês, os abscessos anorretais, tá? Eles têm essa exceção. Eles sempre vão ser drenados. Tá? Mesmo que não haja ponto de flutuação. Ele colocou exatamente assim nessas palavras-chave aqui para nós. Então, a resposta correta é da drenagem cirúrgica imediata, tá? Vejam que caiu 2 anos consecutivos, tá? Caiu tanto o ano passado como esse ano para vocês. Por isso que eu digo para vocês que abscesso dentro da proctologia é um dos temas mais cobrados, tá? Então, eu peço que vocês tenham atenção. E se for cair de novo, ele vai mudar toda a história, mas vai cair a mesma coisa, para você dizer qual que é o tratamento imediato, tá? E vocês vão marcar a opção que está falando do tratamento cirúrgico ou drenagem do abscesso. Esse ano eles podem perguntar a complicação, doutor, né? Bem, Complicação do abscesso. Qual que é a complicação do abscesso? fístula. E está aqui, ó. Estima-se que a drenagem do abscesso anorretal resulte em cura para 50% dos pacientes e os outros 50% restantes desenvolvem uma fístula. Então, ele é exatamente o próximo slide que a gente ia comentar.
Uma das complicações de abscesso, pessoal, é isso aqui que a gente vai ver. Fístula anos-retais. É mais uma patologia dentro da proctologia que pode aparecer na nossa prova. Então, eu coloquei exatamente isso que o doutor Antônio comentou aqui, tá? A fístula deriva de uma infecção que se origina nas glândulas do canal anal, ou seja, de um abscesso. Então, a fístula, pessoal, deriva de um abscesso, tá? Ela pode ser um abscesso que até foi bem tratado, mas o curso natural em algumas pessoas é desenvolver mesmo a fístula, tá? E assim como os abscessos, a fístula tem várias classificações aqui, tá? Eu coloquei aqui a imagem para vocês depois, mas não se preocupem com essa classificação. Para a nossa prova do INEP, não se preocupem, tá? De acordo com a residência que vocês forem fazer depois, talvez a gente tenha que especificar um pouquinho mais. Mas nesse momento a gente não se preocupa com isso aqui, tá? Qual que é a apresentação clínica, então, de uma fístula? O paciente costuma referir uma drenagem espontânea de secreção, ou seja, tem uma secreção saindo ali pela nádega, né? Com um odor desagradável, e ele se queixa que sempre suja as vestes íntimas, tá? Pode ser associado com dor, desconforto, ou prurido, tá? Dor ou prurido. Quando a gente faz o exame proctológico, a gente identifica esse orifício, tá? Esse trato fistuloso. Simples assim, tá? É assim que vai aparecer lá na nossa prova. E o tratamento? O tratamento, a gente tem uma diferença entre fístulas simples e fístulas complexas. E tá aqui a diferença das duas, tá? Tá aqui as diferenças das duas para você ver. Mas, de forma geral, se for aparecer na nossa prova, a gente vai marcar fistulectomia, tá? Ou fistulotomia. Normalmente é isso que vai aparecer, tá? Dificilmente aparecem as fístulas complexas, são essas daqui, tá? Se aparecer, na grande maioria das vezes, a gente faz a cola com fibrina ou aplicação de plugs, tá bom? Deixa eu coloquei alguma questão aqui, coloquei. Revalia 2021, outra questão super recente, apareceu fístula para nós, tá? Doutora Michele, pode ler? Uma mulher de 45 anos de idade foi atendida em uma unidade básica de saúde, referendo que há 4 meses foi realizada a drenagem de abscesso perianal em pronto-socorro e, desde então, tem apresentado saída ocasional de secreção fétida por lesão dérmica no local. O exame físico evidenciou orifício cutâneo com saída de secreção amarelada a compressão, localizado anteriormente e cerca de 2 centímetros da borda anal. Com base nos dados apresentados, determine a alternativa com a orientação da conduta a ser seguida. Pessoal, vejam, pessoal, mais uma vez, tá? Isso não é coincidência, é todo o tema que a gente está assistindo aqui. Mais uma vez, quando a gente entende as mensagens principais de uma patologia, as coisas começam a se tornar claras, tá? Ou seja, exatamente, ele colocou aqui, nesse texto aqui, exatamente o resumo que a gente viu. Exatamente o resumo que a gente viu. Que as fístulas são complicações de um abscesso, tá? E quando a gente for fazer o exame, a gente vai ver o quê? Um orifício externo, um trato fistuloso, tá? Onde tem drenagem de secreção com odor desagradável. E ele colocou exatamente a mesma coisa aqui, ó. Ela fez uma drenagem de abscesso há 4 meses, complicou por uma provável fístula, teve secreção fétida, tá? Teve orifício cutâneo aqui com saída de secreção, a 2 centímetros da borda anal. Ele exatamente falou para nós que a gente está diante de uma fístula, tá? E o que a gente faz numa fístula? A gente tem que decorar isso aqui. É simples assim. A gente precisa achar a resposta, tá? Que é compatível com o nosso tratamento. Então, vamos lá? Encaminhar paciente para uma nova drenagem, pronto-socorro? Não. Encaminhar paciente para uma avaliação eletiva no ambulatório especializado? Isso. Prescrever antibiótico por via oral e pomada anestésica? Prescrever anti-inflamatório por via oral e pomada de antibiótico? A gente requer um tratamento cirúrgico, A gente precisa fazer o quê? Uma filostectomia.
Então, a gente não faz drenagem do novo abscesso, a gente não passa antibiótico e pomada anestésica, que não é uma hemorroida, a gente não dá remédio para dor e pomada antibiótica. O que sobra para nós? A gente mandar para o Encaminhar para avaliação especialista. eletiva. A gente mandar para o especialista. O que o especialista vai fazer? Ele vai fazer um tratamento cirúrgico, tá? Ele vai fazer um tratamento cirúrgico. Ele vai fazer esse tratamento aqui. Então, o que a gente tinha que marcar? A resposta B, tá? Encaminhar para avaliação eletiva do ambulatório especializado. Dois mil e vinte, também super recente. Paciente de 54 anos, foi na unidade básica de saúde. O homem relatou que há um ano apresentou, aí, ó. A história sempre é a mesma. Ó. Faz um ano ele apresentou um abscesso na região perianal, que foi drenado. Desde então apresentou uma ferida próxima ao ânus, tá? Aí a nossa fístula já está aqui. Ocasionalmente inflama e apresenta saída de secreção turva. Tá aí de novo a secreção que a gente fala que sempre aparece, com odor fecaloide. Pronto, pessoal. Aqui já estamos diante de uma fístula. Tudo que ele escrever aqui para nós não serve para mais nada. Qual que é a conduta? Qual que é a conduta e o Fístula diagnóstico? perianal e encaminhamento para tratamento cirúrgico eletivo. Fístula perianal e encaminhamento para o tratamento cirúrgico eletivo, tá? Fácil, fácil. Proctologia, todas as questões que caem de proctologia, 2 ou 3 questões, nós vamos conseguir 2 ou 3 pontos, tá? Isso aqui não dá para errar, tá? Lembra, como eu digo para vocês, a gente não passa no Revalida por errar as questões fáceis, tá? É as questões fáceis que não fazem a gente passar. E vocês não vão mais errar a questão fácil, tá? Então, a gente tem que marcar fístula perianal, encaminhamento para o tratamento cirúrgico. Não era fissura, a gente viu aqui, muito menos um novo abscesso. Ele tinha aqui uma secreção fecaloide, ele tinha um orifício, tá? Então, tudo que ele escreveu aqui era só para tomar nosso tempo. Fístula perianal, tratamento cirúrgico.